chamar aqui o nosso convidado dessa noite, onde nós temos muito prazer em chamá-lo, Sérgio Aveleda, tudo bem? Boa noite, Gelson. Tudo bem? Boa noite, é um grande prazer em te receber aqui nessa jornada do pedal virtual. E hoje nós trataremos aqui do tema de mobilidade urbana, antes e depois da pandemia, e o uso, o papel da bicicleta nessa retomada. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, né? Porque se eu ficar falando aqui de quem é o Sérgio, né? Não vou dizer Serginho, que a gente se conhece há algum tempo, mas eu vou ficar falando aqui durante muito tempo. E o Instagram, a gente tem um limite aí de no máximo 1 hora. Mas o Sérgio Aveleda, ele é diretor de mobilidade urbana da WRI, foi secretário de mobilidade e transporte aqui na cidade de São Paulo, também foi presidente da Companhia do Metropolitano e também presidente da CPTM. A gente está falando aqui de um montante razoável, quer dizer, a CPTM, que transporta aqui mais de 2,1 milhões de pessoas por dia, atende 22 municípios, né? O metrô atende aí mais de 4 milhões e meio de pessoas. E a cidade de São Paulo é um mundo de logística e que também ela se integra muito com o transporte metropolitano, né? Então, nós temos aqui uma pessoa que conhece muito sobre a mobilidade e vai trazer, inclusive, as suas experiências pelo mundo, né? A sua visão no mundo de quais são as medidas que estão sendo tomadas aí para esta retomada. Então, eu acredito que nós teremos aqui uma conversa muito boa na noite de hoje. A gente quer avisar também que todos os colegas que estão aqui acompanhando esta live fiquem à vontade de fazer seus comentários, de encaminhar aqui as suas perguntas. Eu estou identificando aqui a chegada do Inácio também do Bike no Ar. E é isso. Serginho, inicialmente, eu vou te passar a palavra aqui. Era muito interessante que você falasse um pouco o seguinte: qual é a situação dessa mobilidade até os dias de hoje, né? Quer dizer, quais foram as prioridades que nós tomamos, né, que as cidades tomaram? Por que as cidades chegaram a essa situação desses congestionamentos monstruosos? Quer dizer, a gente compra um carro que ele chega a 100 quilômetros em 10 segundos e quando eu entro numa marginal no horário de pico, eu só ando a 10 quilômetros por hora, ou um pouco mais, né? Afinal de contas, né, como que é esse histórico, quais foram as prioridades e no que nós erramos? Boa noite. Boa noite, Gelson. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. A gente fez um aquecimento aqui um pouquinho antes, o Gelson me chama de Serginho, porque a gente se conhece há algumas décadas, do tempo que eu era Serginho, né? Isso faz muito tempo. E é uma alegria estar com você de novo. E antes de eu responder sua pergunta, eu quero dizer que você é responsável não por me levar para o mundo da bicicleta. Aí eu tenho que agradecer a amigos como a Renata Falzoni, o André Pasqualini, o Leandro Valverdes, a Soninha Francini. Mas você foi responsável por me colocar no mundo do pedal em grupo. Eu me lembro um dia que eu liguei para você, eu falei, olha, Gelson, eu queria subir aí o pedal, o Pico do Jaguaré, nunca fiz, você não conhece um grupo? Você falou, olha, nós vamos agora, feriado de 7 de setembro, para Paranapiacaba. Vai com a gente, você vai gostar. E aí eu conheci os amigos e as amigas do Pedal Dom Bosco, que são maravilhosos, espetaculares, todo mundo incrível. Gelson, a sua pergunta, então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos amigos e amigas que eu já vejo aqui também, vejo aqui na linha, na timeline subindo aqui, o Fred, o Diego, o Leandro, o Renato Lobo, enfim, quantos amigos e amigas aqui. Nós erramos muito, mas vamos fazer um pouco uma volta na história, né? E eu vou usar o exemplo da cidade de São Paulo. Quem me escuta falar sempre ouve esta minha colocação que vou fazer agora, porque eu repito de propósito. Uma cidade que tem problemas de mobilidade, como você descreveu, marginal lotada, engarrafada, trem de metrô cheio, ônibus cheio, muito acidente de trânsito, muita poluição causada pelo transporte,
ela tem problemas de mobilidade. Mas ela é igual um paciente doente que tem febre. Os problemas de mobilidade são como a febre num paciente, não é a doença. A doença está mais por detrás. São Paulo, até os anos 50, era uma cidade densa e coordenada. O que isso significa? Os bairros eram mais próximos uns dos outros e tinham usos mistos. Você encontrava centros econômicos em diferentes regiões da cidade. Se você olhar para Santo Amaro tem um centro econômico pujante. Mesmo São Miguel Paulista é uma região que tem um centro pujante, é um lugar histórico da cidade. Mas à medida que a gente precisou acelerar a urbanização, nós deixamos como prioridade o ganho econômico do incorporador imobiliário. Então, ele passou a ditar o rumo do desenvolvimento da cidade. Aí a cidade cresceu para as suas franjas, para as suas periferias, porque eram os terrenos baratos. Então, foram feitos empreendimentos residenciais imensos nessas regiões. Vamos pegar a cidade de Tiradentes, Itaquera. Mas ninguém se preocupou em levar desenvolvimento econômico. Então, nós temos hoje uma cidade, e isso é uma característica comum nas cidades do sul do globo, nas cidades dos países em desenvolvimento, cidades onde a área econômica, o dinheiro, a renda, a oportunidade de emprego e trabalho está concentrada em poucos lugares e o resto, as pessoas foram morar cada vez mais longe. Então, isso é resultado de um erro de planejamento urbano que priorizou o lucro imobiliário em detrimento do custo da cidade. Nós criamos uma cidade ineficiente. Ao mesmo tempo, a partir do começo do século XX, nós tivemos uma chegada de um equipamento que revolucionou as cidades, que foi o automóvel. Você imagina como era uma rua em São Paulo antes do automóvel? Ela não tinha calçada e não tinha espaço para carro. As pessoas compartilhavam esse espaço com animais, veículos de tração animal e pessoas. Quando o carro chega, ele começa, em razão do espaço que ocupa, da velocidade que ele vai, do peso e massa que ele carrega, ele começa a exigir um espaço só para ele. E esse espaço começou a receber uma prioridade enorme nas cidades. E aí é padrão mundial. As cidades passaram a ser desenhadas para acomodar aquela novidade maravilhosa que permitia as pessoas se conectarem e tudo mais, e as cidades foram desenhadas para os automóveis. Nós temos hoje São Paulo, 17 mil quilômetros de rua, o carro ocupa mais de 90% desse espaço. E, evidentemente, ao longo desse tempo, a indústria automobilística se fortaleceu, criou uma capacidade de articular soluções para si própria muito grande. Então, nós fomos investindo cada vez mais em viário, até que um dia, há 30 anos atrás, mais ou menos, as cidades começaram a olhar e dizer: isso não dá mais para ser assim. Nós precisamos redesenhar as cidades. E as cidades europeias começaram a dar os primeiros passos para esse redesenho. E Amsterdã talvez seja o melhor exemplo. Amsterdã era uma cidade para carros. E hoje, a imensa maioria das viagens, 36% das viagens, são feitas por bicicletas, mais pedestres dominam o espaço urbano e o carro foi sendo relegado a um segundo plano. Então, nós temos um mau desenho urbano, um mau planejamento urbano e uma prioridade para os automóveis ao longo de várias décadas. Agora, nós temos meio que consertar tudo isso. Certo, Serginho. Você traz uma série de pontuações aqui importantes, inclusive que o carro ele representou um momento revolucionário e que, para que se viabilizasse a utilização desse carro, nós tivemos que montar toda uma infraestrutura. Eu acho muito interessante, ainda hoje eu olhava aqui algumas fotos da década de 50, 60, com as novas vias aqui em São Paulo, né, que foram construídas aí por essa época, essa expansão que houve para acomodação dos carros. E é muito curioso porque você vê aquelas ruas vazias, como você muito bem disse. Mas primeiro eu trago a infraestrutura, para depois trazer a demanda, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar isso sobre as bicicletas, que eu acho que é muito importante a avaliação, nós vamos retomar isso mais à frente. Mas aí o que eu acho que é importante é que a gente chegou neste momento, né,
que começam determinados valores ou determinados paradigmas precisam ser alterados. Então, eu me lembro do seguinte, eu acho que ainda é um pensamento prioritário. A maioria dos jovens procuram, em determinado momento, até numa questão de ascensão econômica, não, eu vou comprar um carro para poder me deslocar pela cidade. Por outro lado, começa a ter uma massa, ou pelo menos uma parte dessa população dos jovens, que já não tem carros. Eles não têm carro, eles procuram ter uma mobilidade ativa, né, seja por bicicleta, seja utilizando aí os próprios aplicativos, o transporte público, ou seja, inclusive alguns empreendimentos, né, a gente começa a ver essa questão dos empreendimentos, alguns que inclusive já não tem garagem para todas as pessoas. Então parece também que a sociedade ela começa a tentar se mexer. Porém, agora nesse momento de pandemia, ou melhor, pós-pandemia, ou ainda antes da vacina, antes de termos aí um medicamento eficiente no combate dessa moléstia, né, da Covid, nós vamos ter que enfrentar tudo isso. E aí começam a surgir os problemas, né? Porque, assim, como é que nós vamos lidar agora com o distanciamento social, por exemplo, no transporte público, né? Como que vai se dar esse desafio? Como é que você tem visto isso pelo mundo? Quais são as perspectivas? Olha, Gelson, de fato, a pandemia, ela trouxe várias situações completamente disruptivas em diversos setores, né? A aviação, por exemplo, completamente, não completamente, mas quase toda paralisada, o turismo, e a mobilidade urbana, evidentemente, ela é duramente afetada pelas exigências sanitárias, como você bem disse. Então, num primeiro momento, nesse momento de isolamento social, você veja a dificuldade de gerenciar um sistema de transporte público. Porque, ao mesmo tempo que o sistema de transporte público é um gerador de aglomeração, quando a gente fala sistema de transporte público, a gente imagina bastante gente junta, né? Essa é a característica de linhas de metrô e linhas de ônibus, é transportar coletivamente. Quando a gente está num momento de isolamento social, nós deveríamos, por uma lógica exclusivamente do ponto de vista de risco, fechar o sistema de transporte público. Algumas cidades do mundo, inclusive do Brasil, fizeram isso. Santa Catarina chegou a determinar o fechamento do sistema de transporte público. Mas olha o paradoxo. Para que a gente mantenha o mínimo do mínimo da cidade funcionando, serviços de saúde, de segurança, de limpeza, de alimentação, de abastecimento, nós precisamos que as pessoas se movam. Então, nós temos que manter os sistemas de transporte público abertos, manter uma oferta considerável, mas com muito pouca receita e demanda, porque pouca gente está usando. Então, nós já temos uma pressão grande financeira sobre o sistema de transporte público. Na fase de transição, que nós estamos agora, foi anunciado que nós vamos entrar, e que a China já entrou desde fevereiro, março, talvez, abril. Abril, não fevereiro. Desde abril, mais ou menos, a China está começando a reabrir suas atividades, e a Europa, 2, 3 semanas atrás. O que a gente tem observado? A curva da retomada da atividade econômica, ela é mais inclinada que a curva da demanda de transporte público. Por quê? A gente vai ter, infelizmente, uma crise econômica grave, então muita gente está desempregada, mas também tem muita gente com medo de usar o transporte público. Então, o que é que a gente tem visto como boas práticas dos operadores de transporte público? Primeiro, muito cuidado. Então, esses dias eu fiz uma live com o pessoal da CPTM, lá o Pedro Moro, presidente da CPTM, e os funcionários, e eles estavam contando para nós que eles têm que agora gerenciar atividades que não eram do cotidiano deles. A higienização dos trens, que era feita todo dia, passou a ser feita de uma maneira muito mais intensa e com outros produtos. O cuidado com os seus empregados, com os funcionários do metrô, da CPTM, dos ônibus, você tem que distribuir EPI, a obrigação do uso da máscara, a oferecimento de produtos para lavar as mãos antes e depois, tudo isso é muito novo. Alguns sistemas de transporte público do mundo estão distribuindo melhores os lugares, mas são sistemas, em geral, de baixa demanda, de média demanda, em que as pessoas já tinham mais espaço. Os sistemas de alta capacidade, primeiro nós temos que entender que um dia a gente vai
o coronavírus vai ser uma página virada, porque nós vamos ter vacina, porque nós vamos estar imune. Enquanto este dia não chega, os sistemas de transporte têm que cuidar. Primeiro, parece ser bastante útil a utilização da máscara e a higienização do local, para que as pessoas não tenham tanto medo e tanto risco de utilizar. E aí é que entra o componente da bicicleta, Gelson. Porque a bicicleta pode oferecer à cidade a alternativa resiliente, barata, democrática, limpa e muito segura para os sistemas de mobilidade. O pior dos mundos é as pessoas deixarem o metrô e o ônibus e comprarem um carro ou uma motocicleta. Porque aí nós vamos agravar muito mais a situação de poluição, de congestionamento e de segurança viária. Então, nesse momento, as cidades precisam estar muito focadas, como estão fazendo várias cidades no mundo, para oferecer infraestrutura cicloviária, incentivo ao uso da bicicleta para que as pessoas possam ter uma alternativa mais resiliente. Sérgio, deixa eu aproveitar esse gancho, mas assim, se fala muito, por exemplo, em subsídio ao transporte público, né? Eu queria até que você comentasse um pouco, porque todo tipo de transporte ele tem um custo para o Estado, né? Então, o transporte público tem um custo, o transporte individual tem outro custo, o transporte por bicicletas tem um custo, e aí também eu emendo a minha pergunta para dizer o seguinte: o transporte individual, afinal de contas, ele também não é subsidiado pelo custo das obras para essas vias? Essa é uma pergunta interessantíssima, Gelson. Você veja que a gente aqui em São Paulo, todo mundo sabe que a Prefeitura de São Paulo paga subsídio para os ônibus. E uma boa quantidade de gente sabe quanto é. E se você não sabe, eu te ensino a ir lá e ver. Entra no site da Prefeitura, procura a página do orçamento, procura uma rubrica chamada subsídio ao transporte público. Você vai achar lá, é ao redor de 3,5 bilhões de reais por ano. E é algo conceitualmente muito correto que a Prefeitura ajude a pagar pelo transporte público. E vou explicar por quê, Gelson. Quando a gente tem uma pesquisa feita em cidades canadenses por uma instituição chamada Discourse Media, uma revista científica e de política pública e tudo mais, essa instituição fez uma pesquisa e apurou o seguinte: quando você decide ir a pé para o seu trabalho, por exemplo, isso te custa $1. Você paga $1, você tem que comprar o calçado, você tem que passar um protetor solar, comprar um boné, enfim, você vai te custar $1, para a cidade vai custar 1 centavo de dólar. Ou seja, é muito barato para o coletivo quando você decide andar a pé. De bicicleta, se você decidir de bicicleta e ela vai te custar $1 para fazer essa ida de bicicleta, para a cidade vai custar 15 centavos de dólar. Continua sendo muito barato para a cidade se você decidir de bicicleta. Porque a infraestrutura cicloviária é muito barata, mas muito barata. Se você decidir de transporte público, e isso vai te custar $1, para a cidade vai custar $1,50, porque a conta não fecha. Em geral, os sistemas de transporte bem eficientes, eles precisam de subsídios. A tarifa não é suficiente para pagar o sistema de transporte. E até depois eu posso explicar por quê. Agora, se você decidir ir de carro, e isso te custar $1, para a cidade vai custar mais de $9. E ninguém nunca presta atenção nisso. Um dos grandes talentos da indústria automobilística é que ela consegue vender bem as ideias dela. Se você entrar no orçamento público da Prefeitura de São Paulo ou de qualquer prefeitura que eu conheço, não existirá uma rubrica dizendo assim: subsídio ao transporte motorizado individual. Então dá a impressão que ele não existe, mas ele existe e é muito caro. Vamos imaginar quanto custa a CET por ano. Vamos imaginar quanto custa o asfalto de 17 mil quilômetros de via, que tem que ser mantido lisinho. E todos os prefeitos cuidam do asfalto, bem cuidado. Quanto custa a poluição gerada para os automóveis lá no SUS? A gente fala aqui da tragédia das mortes do Covid, e ela é uma tragédia, o Covid é uma tragédia, e a tragédia das mortes por doenças respiratórias, que a gente se acostumou a viver durante o período anterior à Covid, com aquele ar poluído. Quem chegava de avião em São Paulo via o avião penetrando numa camada escura de poeira
e que nós respirávamos aquilo. Quanto custa os mortos no trânsito por ano? É uma fortuna. Os acidentados, aqueles jovens de 18, 19 anos que estarão inválidos e recebendo o seguro social para o resto da vida, não bastasse a tragédia familiar, pessoal de cada um, o potencial perdido. Então, o subsídio ao transporte individual é muito caro e ele existe. Então, você veja duas coisas agora que se fecham. Quando você decide usar o transporte público, ou a bicicleta, ou ir a pé, você gera aquilo que os economistas chamam de externalidades positivas. Você gera benefício para toda a sociedade, não só para você. Quem anda de bicicleta sabe o quanto bem para a saúde faz andar de bicicleta. Eu e o Gelson somos provas disso. Se alguém olhar fotos nossas de 10 anos atrás, vai ver como nós mudamos por causa da bicicleta. E quem anda de carro privado gera, ou moto, aquilo que a gente chama de externalidades negativas. Gera um prejuízo para a coletividade. Por isso, muitas cidades do mundo estão estabelecendo o pedágio urbano. Você cobra de quem gera externalidade negativa, quem usa carro, para pagar, ajudar a pagar, a beneficiar aqueles que geram externalidades positivas. Poxa, muito, muito interessante. Você tocou num ponto agora que eu acho que gera polêmica, mas que nós precisamos enfrentar. Que, por um lado, assim, eu extraio uma síntese da sua fala, que hoje andar de carro na cidade custa muito caro ao Estado. Andar de transporte público, um pouco mais barato. Andar de bicicleta é muito mais barato, tanto para o Estado como para o cidadão que também vai praticar uma atividade física, vai melhorar sua saúde e, como muito bem você colocou, a gente tem condições de melhorar o ar da cidade. Eu me lembro que quando teve aqui a greve dos motoristas de caminhão, se eu não me engano foi final de, ou meados de 2018, Maio de a 2018. poluição foi, né? A poluição na cidade de São Paulo caiu um absurdo, como caiu também agora no início da pandemia com a redução de carros circulando nas cidades, né? Então aí eu acho que vem a minha pergunta, e aqui eu quero aproveitar até a colocação do Leandro aqui do Pedal Dom Bosco, que assim, a gente precisa então incentivar o uso da bicicleta, por várias formas que a gente ainda vai conversar aqui. Mas me parece que uma delas é incentivar, porque já que eu passo, ou que eu pago um subsídio para o uso do transporte coletivo, nada mais razoável do que ter também um subsídio para o uso da bicicleta. E nesse aspecto, aqui a cidade de São Paulo, nós já temos aí uma lei que foi aprovada prevendo esse subsídio, porém, esta lei ainda não foi regulamentada. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que anda esse panorama pelo mundo, né? E a sua opinião também, se é importante a gente pensar também nesse subsídio para o uso da bicicleta. Vamos falar conceitualmente. Tudo que gera externalidade positiva, ou seja, eu gero um benefício que eu não consigo capturar, eu gero benefício para outros, não para mim próprio, você pode criar mecanismos para capturar esse benefício para os outros e voltar para aquela pessoa ou instituição que gerou o benefício. Vou dar um exemplo para tentar dessimplificar isso. Descomplicar. Obra do metrô. O metrô abre na porta da sua casa, o seu imóvel recebe uma valorização, não recebe? Imobiliária, passa a valer mais. Isso é uma demonstração de uma das externalidades positivas que o metrô gera. O metrô gera várias externalidades positivas. Uma delas é a valorização imobiliária no entorno. Só que o metrô não consegue capturar essa valorização imobiliária. Então, veja, você é dono de um imóvel, você não investe um centavo. A pessoa que paga imposto lá em Presidente Prudente, que paga ICMS, com o imposto dela, o governo do estado faz a obra do metrô, e no dia seguinte o seu imóvel que valia 100 mil passa a valer 150 mil, sem que você tenha feito nada. Você ganhou de presente isso. E todos nós contribuímos para fazer o metrô. Então, deveria ter um mecanismo que parte dessa valorização imobiliária voltasse para o Estado para ajudar a pagar a obra. No caso da bicicleta, você veja que coisa impressionante. Se todos nós amanhã decidíssemos ir de bicicleta para o trabalho, a cidade reduziria o subsídio para os ônibus,
reduziria as despesas com o SUS decorrentes de acidentes de trânsito e de doenças respiratórias, reduziria a despesa com engenharia de trânsito, porque a engenharia de bicicleta é muito mais simples, fluida e barata, reduziria a despesa com a ineficiência dos engarrafamentos e congestionamentos. Todos se beneficiariam disso, mas nós, ciclistas, que tomamos essa decisão, não veríamos nenhum benefício pessoal. Então, essa lei municipal, aprovada já há alguns anos na Câmara e que falta regulamentar, ela cria esse mecanismo. Você tomou uma decisão que beneficia a todos. Então, parte deste benefício também voltará a você. Essa lei diz o seguinte: se você provar que você deixou de ir de ônibus, através do seu bilhete único, para ir de bicicleta, parte do que a prefeitura vai economizar com o subsídio da tarifa, ela dá um crédito para você alugar bicicleta, comprar equipamentos de bicicleta, enfim, ela criaria um mecanismo de recursos. E olha que interessante, Paris acaba de anunciar um sistema parecido. Paris vai dar um dinheiro para quem decidir ir para o trabalho de bicicleta. Além de já estar dando um dinheiro para você fazer manutenção e recuperar a sua bicicleta, ou comprar, inclusive, bicicleta elétrica. Porque a prefeita de Paris e o governo da França percebeu o seguinte: se as pessoas saírem do metrô e forem para o carro, o caos virá para a cidade de novo. Nós vamos ter muito mais despesa, vai ter muito mais gente doente, vai ter muito mais acidente de trânsito. Se a gente pegar parte desse dinheiro, jogar no investimento para as pessoas irem de bicicleta, nós vamos economizar dinheiro de toda a sociedade e gerar muito mais benefícios. Então, faz todo sentido, do ponto de vista econômico e de política pública, que a gente tenha políticas de incentivo de bicicleta. Isso passa por infraestrutura, segurança, programas de bicicleta compartilhada, que você não precise carregar sempre a sua bicicleta, que você possa integrar a sua bicicleta com o sistema de transporte público, e até mesmo incentivo econômico para quem usar a bicicleta. Sérgio, é interessante, assim, eu acho que você abordou dois aspectos fundamentais, né? O primeiro, a gente está falando aqui do colapso desse modelo de priorizar o transporte individual. Segundo, o incentivo, né, e a necessidade de melhorar o transporte coletivo. Terceiro, o incentivo ao uso da bicicleta, né? E aí a gente passa por diversos fatores. O primeiro é esse do incentivo ao uso da bicicleta, até por custar menos para, no caso, para o Estado e também para melhorar a condição de saúde aí dos cidadãos, de um modo geral. Agora, aí vem duas preocupações que você também já pincelou, de certa forma, né? De um lado, eu preciso passar a ter uma melhor estrutura cicloviária na cidade, porque se eu tenho mais bicicletas na rua, e aí a gente tem que, eu acho que era interessante que você falasse dos diversos modelos, né? A gente não está falando só de alguém que vai atravessar a cidade de São Paulo, de uma ponta na outra, mas também aquele mini deslocamento que a pessoa sai da casa dela e precisa ir até um terminal ou uma estação de trem, de metrô, etc. Então, esse é um lado, né? Eu preciso ter uma melhor infraestrutura cicloviária. Por outro lado, me parece que é um problema também a tributação do custo das bicicletas, né? Porque a gente sempre vê falar redução da tributação de veículos, redução da tributação disso, daquilo. Eu não vejo a discussão sobre a redução de tributação das bicicletas, até para poder melhorar o preço desse equipamento, enfim, né? Assim, o que você teria a falar sobre isso? Vamos falar um pouco, então, mais aqui sobre a estrutura cicloviária e essa questão até da composição do preço, né? Da possibilidade ou não de se pensar numa redução tributária, né? No custo, no componente do custo das bicicletas. Bom, Gelson, quando a gente fala de mobilidade, a gente não pode falar de nenhum modal isolado. Nem pedestre, nem ciclista, nem motociclista, nem carro, nem ônibus, nem caminhão, nem bicicleta de carga. Nada pode ser tratado de forma isolada. Qualquer coisa que você mexa num desses modais, você afeta os demais. Então, o tratamento precisa ser holístico, que a gente chama, né? Você precisa olhar para tudo. Do ponto de vista da bicicleta, ela precisa se integrar a este sistema de transporte. Então, isso que você falou das curtas distâncias é fundamental
que a estrutura cicloviária se conecte aos sistemas de transporte público. O que isso significa? Talvez eu, talvez você, o Leandro, o Diego, que está aí na audiência, a gente consiga sair do Grajaú e vir para o centro de São Paulo para trabalhar. Talvez a gente não quisesse fazer isso, mas poucas pessoas conseguiriam fazer isso. Mas sair ali do núcleozinho residencial do bairro do Grajaú para terminar o Grajaú da SP Trans e da CPTM fica muito mais fácil. Muito mais gente poderia fazer isso. Só que para as pessoas fazerem isso, nós precisamos oferecer uma infraestrutura segura. As pessoas não podem ter medo de andar de bicicleta na rua. Isso implica várias medidas de engenharia, desde as ciclovias super sofisticadas, isoladas, como a da Paulista, Faria Lima, passando por ciclofaixas, como a gente tem, por exemplo, agora me foge, mas são tantos os exemplos. Hoje mesmo eu passei ali na Líbero Badaró, uma ciclofaixa, em que você cria uma faixa segregada dos carros. Às vezes uma ciclorrota, só que para a ciclorrota ser segura, as medidas de contenção de velocidade do automóvel precisam ser muito severas. O carro não pode ter capacidade de desempenhar alta velocidade. Essa estrutura toda precisa levar você para o terminal do Grajaú. Lá chegando, você precisa ter um lugar para estacionar sua bicicleta com segurança. Ou então você devolver a bicicleta compartilhada que você pôde pegar no dia anterior, que foi a regulamentação que a gente fez aqui em São Paulo quando eu era secretário. E chegando na CPTM, você precisa então ter essa infraestrutura de acolhimento. Quando você desembarcar aqui na Estação da Luz, você precisa ter talvez uma outra estação de bicicleta compartilhada, com uma tarifa integrada com o transporte público, que você possa usar o mesmo cartão, que você possa ter um desconto e sair da Estação da Luz para o seu escritório com uma bicicleta compartilhada, fazendo todas essas pernas. Ao mesmo tempo, você precisa garantir rotas de conexão, de longa distância, e elas serem alimentadas por essas rotas de bairro. Então, essa é a primeira coisa que a cidade precisa oferecer para o ciclista, infraestrutura cicloviária. Segundo, programas de bicicleta compartilhadas, que sejam democráticos, que sejam conectados ao transporte público, conexão que não seja só física, mas que seja também tarifária e por meio de pagamento. Terceiro, uma política de incentivo ao uso de bicicleta que passa por subsídio no uso. Várias cidades, como eu disse, já estão adotando esse modelo. Paris anunciou, Londres, eu acho que anunciou algo parecido. A Itália, Milão, parece que anunciou algo parecido. E, claro, a tributação. Tem um tributo chamado IPI, que ele diz a Constituição ou a lei complementar que ele deve variar conforme a seletividade do produto ou a necessidade desse produto. Então, por exemplo, cigarro, que é algo que gera muita externalidade negativa. Lembra o conceito de externalidade? Sim, você sim. Fuma, você está poluindo quem está ao teu redor e você está se expondo a ter um problema de saúde que você vai lá para o SUS depois fazer o tratamento. Então, o cigarro ele deve ter uma tributação muito elevada para desestimular o consumo e, de uma certa forma, compensar a externalidade negativa que ele gera na economia. Ora, a bicicleta está no espectro oposto. A bicicleta é um bem de consumo que eu não consigo imaginar que alguém me diga que ele gera externalidade negativa. Só gera externalidade positiva. Não consome petróleo, não provoca engarrafamento, não causa morte. Ciclista não causa acidente fatal e nem com gravidade. São exceções e exceções. E, portanto, você deveria adotar, na questão da tributação, o mínimo possível para incentivar ao máximo, uma vez que, se você incentivar ao máximo o uso da bicicleta, toda a sociedade vai ganhar lá na frente. Então, apesar de eu não conhecer muito, confesso, a política tributária, a formação dos tributos que compõem a bicicleta, eu sempre escuto os nossos colegas falando de que a tributação é muito elevada e que, de fato, torna as bicicletas ainda que mais baratas que uma motocicleta, mas elas são ainda caras, né? Poderiam ser mais baratas. Não, perfeito. Quanto à questão tributária, eu também digo que é sempre uma questão espinhosa para entender, né? Por isso que eu acho que é sempre bom se socorrer aos tributaristas, né? Só lembrando que o Sérgio aqui, ele também é advogado, né?
E só para a gente relembrar aqui, quem entrou, quem está entrando, ou quem entrou aqui há pouco tempo aqui na nossa live, hoje a gente está discutindo sobre mobilidade urbana e a importância ou o uso da bicicleta dentro desse contexto pós-pandemia, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, deixa eu até dar uma lida, acredito que algumas já foram até respondidas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas do jornalista Luiz Voltolini, do Bike no Ar TV, que tem ajudado também aqui na divulgação das nossas lives, né? Então, ele faz as seguintes perguntas aqui. Em tempos de pandemia, há espaço ou estudo sobre ampliação dos espaços nas vias públicas voltada para a bike nas grandes cidades, como São Paulo, reduzindo dos automóveis? Me parece que isso, de certa forma, já foi abordado, né? Que medidas podem ser adotadas para incentivar o maior número de ônibus de modo a evitar aglomerações? Ele traz um exemplo aqui da Irlanda, onde teriam sido retirados alguns bancos nesses ônibus para evitar essa aglomeração dentro do transporte coletivo, né? Então ele até pergunta, é possível fazer isso em grandes cidades, né? Aqui também tem perguntas do Aparecido, né? E ele coloca o seguinte, que em algumas cidades da Europa, a circulação de bikes nos trens e metrôs, ela se dá de uma forma mais ampliada do que aqui em São Paulo. Em São Paulo, nós temos aí alguns horários limitados, né, durante a semana, me parece que é depois das 20 e 30, né, e finais de semana, o sábado, se eu não me engano, a partir das 14 e domingo o dia todo. E eu me lembro que, inclusive, quando ainda participava da Comissão de Mobilidade da UAB aqui de São Paulo, nós estivemos até com o presidente da CPTU, onde discutimos um pouco isso também, de tentar ampliar o horário para a circulação dessas bicicletas nos trens também, né? Então, é uma questão que eu queria também a sua opinião sobre isso, né? Você também comentou, e eu acho que isso é uma questão muito importante aí da sua época de atuação como secretário de mobilidade, que foi a intensificação do uso do compartilhamento de bicicletas, né? Uma política muito interessante. Porém, eu acho que o que nós estamos vendo em algumas cidades aqui no Brasil é um certo retrocesso nesse aspecto, porque algumas empresas que entraram nesse mercado, que começaram a disponibilizar não só bicicletas, como patinetes, e aí começou toda aquela discussão também sobre o uso dos patinetes na cidade, queria até que você falasse sobre isso também. Essas empresas depois, elas se retiraram do mercado de algumas capitais, ou pelo menos de algumas regiões. Então, também aí, nesse ponto das bicicletas compartilhadas, o que a gente pode pensar também para incentivo do uso desse tipo de transporte, né, para que isso também não seja uma questão sazonal, como foi em algumas regiões, e aí algumas empresas preferem investir em bairros ou locais nobres em detrimento daqueles bairros de locais mais distantes, como é, por exemplo, a periferia. Uma outra pergunta também aqui é sobre o uso da bicicleta elétrica, né? Eu acho que a gente tem algumas regiões das grandes cidades, o relevo, muitas vezes, ele poderia ser melhor enfrentado com o uso da bicicleta elétrica e como mediar esse uso da bicicleta elétrica, a bicicleta comum, dentro das ruas, enfim, né? Bom, e aí também nesse toró de ideias, de perguntas, que são múltiplas perguntas, né? É uma pergunta que não quer se calar, né? Nós temos alguns setores da sociedade que ainda resistem a esta ideia da bicicleta, né? Colocando que a construção de uma ciclofaixa retira espaço para carro. Afinal de contas, a bicicleta tira espaço do carro. Então, é esse toró de perguntas, aí eu gostaria que você escolhesse aí algumas que desse para falar. Vamos tentar cobrir tudo aqui. É tudo muito interessante e muito desafiador. Talvez eu tenha me esquecido, eu comecei a anotar aqui quando você falou do sistema de bike compartilhado. Acho que é daí que começamos, né, Gelson? Sim, sim.
Então, vamos por aí. Os sistemas de bike compartilhada, eles têm uma vantagem imensa, várias vantagens. Que é, primeiro, você não precisa ter a sua bicicleta. Segundo, você pode ter a sua bicicleta, mas você pode não ter onde parar a sua bicicleta. Então, você usa uma bicicleta compartilhada. Eu, que tenho bicicleta, várias vezes usei bike compartilhada em São Paulo, porque estava sem a minha bicicleta, eu não tinha onde deixar a minha bicicleta para onde eu ia, preferia deixar numa estação. Então, eles são fundamentais. Eles chegaram há muitos anos. A primeira cidade, acho que foi Paris, já há mais de 10 anos. Paris tem experiência do sistema de bicicleta compartilhada e se espalharam no modelo tradicional de estação. Você tem uma estação que você sabe onde está a bicicleta e você sabe onde tem outra estação onde deixar. A novidade que apareceu em várias cidades recentemente, aí 2, 3, 4 anos atrás, foram as bicicletas sem estação, as que a gente chama em inglês de dockless. E veja que elas chegaram e eu estou surpreso de que aqui em São Paulo eu não vi mais nenhuma. Eu acho que ninguém, talvez nem todo mundo saiba, eu não moro mais em São Paulo, eu moro em Washington, mas estou passando a quarentena aqui. Como a gente decidiu fazer home office lá, eu vim para o meu home, que é aqui. E aí cheguei aqui, não tem. E aí eu lembrei, em Washington também já quase não tinha mais. Tinha só bicicleta elétrica, praticamente, do sistema sem... E também patinete começou a desaparecer. Tem um pouco de regulação, mas tem um pouco, Gelson, do que eu estudei. Esse negócio é um pouco inviável como negócio. A bicicleta sem estação. Na estação, eu tenho muita confiabilidade. Eu desço do metrô Faria Lima e tem ali uma estação para eu pegar a bicicleta e cruzar a Faria Lima em direção a Berrini, para onde eu quiser ir. A bicicleta sem estação, eu não tenho tanta certeza se eu vou achá-la. E qualquer sistema de mobilidade, o que o usuário quer é confiabilidade. Se eu perguntar aqui na live agora, vocês preferem metrô ou ônibus? Provavelmente 90% vai dizer que prefere metrô. E por quê? Porque o metrô promete um trem a cada 100 segundos e 99% das vezes o trem está lá a cada 6 segundos. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele não tem interferência. Ele é um sistema isolado. O ônibus precisa disputar com o semáforo, precisa disputar com o engarrafamento, precisa disputar com o acidente, que o metrô não tem. Então, o que a gente quer é confiabilidade. Se eu sou usuário de um sistema de bicicleta que eu nunca sei onde tem bicicleta, eu não vou usar. Então, o que as bicicletas sem estação precisavam fazer para nos dar confiabilidade? O patinete é igual. Encher a cidade de bicicleta e patinete. Então, você via aquele monte de bicicleta e patinete. Aquilo era para dar segurança para o usuário que tinha alguma coisa perto dele. Só que aí o número de viagens por bicicleta cai muito. E o negócio começa a ficar inviável financeiramente. Então, o que a gente observa? Os sistemas de bicicleta que deram certo ou tem patrocínio, não é só a tarifa que paga, ou tem poder público ajudando. Fortaleza, por exemplo, tem um sistema público de compartilhamento de bicicleta e sistemas privados. Então, esse é um sistema, como quase tudo na mobilidade, que gera externalidade positiva, mas não consegue capturar para si a externalidade positiva. Ele se dilui na economia. Então, as cidades precisam ter regulamentação moderna para receber as bicicletas compartilhadas, mas precisam ter cuidado com a questão econômico-financeira desse negócio, porque ele não é trivial e às vezes pode, assim, a gente anima de usar a bicicleta e depois de um mês, 6 meses, 1 ano, as bicicletas desaparecem. Então tem que ter uma certa cautela com isso. Você falou do tempo da bicicleta no metrô, que aqui em São Paulo a gente tem uma restrição de uso. E olha, não foi fácil colocar a bicicleta dentro do metrô. Isso começou em 2007, e aqui eu quero registrar no governo José Serra, que tinha uma visão progressista em relação à bicicleta, do secretário José Luiz Portela, que fez mesmo com que o metrô e a CPTM abrissem as portas para a bicicleta. Mas é difícil comparar o metrô de São Paulo e a CPTM com sistemas europeus. Em Washington, onde eu moro, pode andar de bicicleta o dia inteiro, Gelson. Mas nunca tem superlotação no sistema. Então, aqui seria impossível alguém embarcar com uma bicicleta na estação Corinthians Itaquera às 7 horas da manhã de um dia útil. E aí a ideia de, vamos colocar um vagão para a bicicleta. Você não tem esse tempo na operação do metrô, por exemplo, para colocar um vagão adicional para embarcar e desembarcar a bicicleta. O metrô é muito rápido. Você causaria um caos no sistema. Então, enquanto a gente não tiver uma rede maior de metrô e uma cidade
lá voltando à primeira pergunta, mais conectada, com mais centralidades econômicas, em que as pessoas que estão em Itaquera não precisem sair de Itaquera para vir para o centro trabalhar, possam trabalhar em Itaquera, nós vamos ter um metrô superlotado e vai ser muito difícil a gente conseguir ampliar esse tempo de uso da bicicleta ali. E eu vi uma colega aqui perguntou por que a CPTM e o metrô não deixam descer na escada rolante. Quando eu era presidente do metrô, a gente autorizou usar a bicicleta na escada rolante para subir. E foi também difícil. O metrô fez vários testes e simulações e encontrou um certo risco de acidente. Nós precisamos lembrar que o metrô precisa proteger todos os seus usuários quando você está descendo a bicicleta com a escada rolante. Então, você está autorizado a subir, porque a maneira com que você segura o guidão na subida é mais seguro que na descida. Você falou de bike elétrica. Eu sou fã da bike elétrica. Eu não tenho. Espero demorar muitos anos para precisar ter uma bicicleta elétrica, mas no dia que eu precisar, eu vou ter uma bicicleta assistida. Eu acho que e acho incrível porque ela vai proporcionar uma outra revolução no uso da bicicleta. Pessoas que não conseguem subir a Alameda Campinas para vir da região do Ibirapuera para o centro, pessoas que não conseguem sair do centro para Paulista, subir a Consolação ou a Augusta, que é menos inclinada, porque não tem condicionamento físico, e a gente precisa respeitar todos os tipos de pessoas, fariam isso facilmente com bikes elétricas. O preço está baixando, Paris agora vai incentivar o uso da bicicleta, e eu acho que elas precisam ser bem-vindas. Mas aí a gente precisa ter cuidado para regular. Uma coisa é a bike assistida, que tem limitador de velocidade. Por exemplo, a bike compartilhada em Washington, ela é elétrica, assistida, chama-se Jump, pertence à Uber. E eu várias vezes uso, quando eu não estou com a minha bicicleta lá, mas sou cliente usual. É uma maravilha de usar, só que ela tem um limitador de velocidade. Quando você atinge 25 km por hora, você não consegue mais nem pedalar, não consegue mais transmitir energia para ela. Nem pela eletricidade pedalando e nem pela tua própria força. Ela neutraliza, isso dá mais segurança. E, por último, espaço de carro versus bicicleta. Quando eu fui nomeado secretário de transportes, eu reuni a equipe de transição que a gente estava constituindo e eu falei para eles assim, olha, se vocês querem aplauso, reconhecimento, eu posso falar com o secretário de Cultura, com o secretário de Esportes, pode ser que lá no setor público a gente tenha alguma chance. Aqui na mobilidade, não tem. Aqui vai ser pancada o dia todo, porque o que faz um secretário de mobilidade? Ele administra a restrição de espaço da cidade. A cidade tem um espaço definido, muita gente quer viajar ao mesmo tempo na mesma direção, e você precisa tomar decisões sobre quem vai ter prioridade sobre o quê. Vai ter um grupo que vai ser beneficiado e vai ter um grupo que vai ser prejudicado. Não tem milagre. Claro, você pode fazer uma ciclovia no canteiro central da Avenida Paulista que vai provocar muito pouco desconforto. Ou agora, como na Henrique Schaumann, eu vi fotos da obra, ou agora a conexão que a gente começou com a audiência pública para conectar a Avenida Jabaquara à Avenida Vergueiro, a Rua Vergueiro, elas não ocupam tanto espaço, mas muitas vezes ela precisa, a bicicleta, ocupar o espaço que hoje é ocupado do carro. E por que a gente faz isso? Por que tomar o espaço do carro para a bicicleta é bom? Vamos voltar à primeira resposta. Porque a bicicleta gera externalidade positiva para toda a sociedade e o carro gera externalidade negativa. Então, nós precisamos lutar para que as cidades dependam menos do automóvel, porque o automóvel é caro, provoca acidentes, polui e ocupa muito espaço, tem uma ineficiência energética brutal. É mais de 1 tonelada para transportar 80 quilos. Então, é democrático que a cidade busque abrir espaço não só para bicicleta, faixa de ônibus. E só para terminar, pedindo desculpas por me estender, olha que oportunidade de ouro que as cidades têm na mão durante essa pandemia, e eu não quero aqui relativizar a desgraça e tragédia que é a pandemia, pelo amor de Deus. É uma tragédia e nós precisamos lamentar, alertar, reconhecer a gravidade. Mas esta tragédia provocou aquilo que o Carlos Drummond de Andrade dizia num poema dele, a vida precisa de pausas. As nossas cidades ganharam pausas. E eu vi a Prefeitura de São Paulo esses dias dizendo que ela conseguiu triplicar a capacidade dela fazer manutenção de asfalto. E eu andei esses dias para ir pela cidade para fazer coisas essenciais, porque a gente está dentro Sérgio, de casa. Só mais um minuto para fechar por conta do nosso tempo, infelizmente. Então, só para dizer isso,
Ela disse que triplicou a capacidade dela de fazer manutenção de asfalto, pintura. Que maravilha! Olha que chance de ouro de fazer ciclovia, faixa exclusiva de ônibus, para quando a gente voltar ao novo normal, o ônibus tenha prioridade. Porto Alegre está fazendo muito bem feito isso nesse período da pandemia. Perfeito, Sérgio. Olha, a gente tem muito assunto, eu sei que você tem muita informação, a gente conseguiria conversar aqui, no mínimo, durante umas boas horas, né? E a gente vai continuar essa conversa aqui 1 hora. E assim, antes de retomar aqui, até para suas palavras finais, eu quero dizer que foi muito rico esse nosso pedal virtual, porque a gente consegue passear pelo mundo, trazer inúmeras experiências. Você trouxe aqui relatos muito importante sobre as experiências no mundo, sobre as nossas perspectivas, e eu acho que é isso também. Apesar de todo o problema relacionado à pandemia, nós temos uma janela de oportunidade de, nessa retomada, passar a utilizar, ou mesmo intensificar o uso desses modelos de tipos de transporte mais limpos na cidade. E a bicicleta, ela tem esse papel muito importante. Nós temos aqui mais alguns minutos, mas antes só para dizer que na segunda-feira que vem, a nossa próxima live vai tratar sobre a perspectiva do uso da bicicleta na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, com participantes aqui do Ciclocomitê Estadual e da CTB aqui da cidade de São Paulo. Então agora, pelo que eu estou vendo, a gente só tem mais 1 minuto, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final e desde já eu te agradeço aí por essa esplêndida participação. Eu que super agradeço, Gelson, uma honra, uma alegria, uma amizade aí de mais de 30 anos e que agora se consolida pela bicicleta, que é um elemento agregador incrível. Olha, eu vou falar da minha experiência com a bicicleta nesse 1 minuto. Eu não fazia nenhuma atividade física. E durante a obra da ciclovia do Rio Pinheiros, que eu era presidente da CPTM quando a gente decidiu fazer a obra da ciclovia do Rio Pinheiros, de novo incentivado pelo governador e pelo secretário Portela, o governador Serra, eu comecei a andar de bicicleta porque o pessoal começou a criticar muito a obra e eu queria andar de bicicleta com eles, para ver o que estava de errado. E aí comecei a gostar e hoje eu não tenho mais carro, já faz 6 anos que eu não tenho carro, uso bicicleta prioritariamente para todos os meus deslocamentos, aqui ou em cidades que eu vou em turismo. A vida da gente melhora muito. Não é só o físico. Eu tenho uma entrevista que eu dei em 2011 sobre bicicleta, que eu digo, toda vez que eu ando de bicicleta me remete a uma imagem da minha infância. Tem uma coisa lúdica, faz bem para o humor. Todo mundo andou de bicicleta na infância, todo mundo fez isso. Então, quando a gente pega a bicicleta assim, volta e meia eu faço uma manobra que me leva de novo à infância. Terceiro, a gente faz amigo. Olha o pedal Dom Bosco. Quanta gente eu conheci. E camarada, o Leandro está comentando aqui, esses dias furou meu pneu lá em Washington, eu não sabia o que fazer. E um WhatsApp imediatamente com o Leandro, ele me ajudou a consertar a câmera que eu não conseguia fazer. Então, agrega as pessoas, é saúde, é segurança, é beleza, a gente visita e vê lugares lindos. As cidades, os governos precisam entender que a bicicleta só faz bem para todo mundo e deveria priorizar como política pública de mobilidade. Obrigado, Gelson, e obrigado a todas e a todos que compartilharam com a gente essa noite tão agradável. Sérgio, muito obrigado aqui pela nossa conversa. Quero agradecer a participação de todos que acompanharam aqui a nossa live. Eu quero deixar também um agradecimento especial aqui para a Artidate, que ajudou aqui na divulgação, na Malves Edições, no Bike no Ar, que também ajudou aqui a nossa divulgação. E é isso, né? O nosso bate-papo sobre ciclismo, cicloturismo, vai continuar na segunda-feira que vem, nós esperamos todos vocês. E agora aqui nesses últimos segundos, para dizer, Serginho, nós vamos fazer aqueles pedais novamente, eu quero te convidar para novamente qualquer dia a gente ir até Campinas, que foi muito bom. Outra vez, já fomos uma vez. E olha quem entrou aqui, já, a Sueli Scuti. Verdade, Sueli, grande abraço, porque a gente tem 5 segundos e já estamos, a nossa conexão já vai cair. Agradeço a participação de todos. Serginho, muito obrigado, grande abraço.